Boa tarde, começa agora mais uma edição do Boletim de Notícias Canção Nova. Setembro Dourado é dedicado à detecção do câncer infanto-juvenil. O repórter Cleverton Macedo foi até o GAC e chegou lá bem na hora em que um pequeno paciente recebeu alta para voltar para casa. O sino anuncia, é dia de festa, tem criança recebendo alta médica. É sempre assim no GAC, o Grupo de Apoio à Criança com Câncer. Hoje é a vez do Cleverson. O coração da mãe está muito feliz, né? Graças a Deus que foi muito sofrimento, não foi fácil para a mãe descobrir, né? Que não é fácil mesmo. Mas com a ajuda dos pessoal, primeiramente Deus, está muito feliz e emocionada, só de saber que ele teve uma vitória imensa. O tratamento do Cleverson foi bem sucedido porque o diagnóstico foi feito no início da doença. A campanha Setembro Dourado chega para lembrar a importância dos exames preventivos, a fim de detectar o câncer em crianças e adolescentes. A ULA estava me falando aqui, me alertando o seguinte: nunca se atenderam tantas crianças. 92 crianças estão sendo atendidas nesse momento. Segundo a diretora do GAC, a pandemia atrapalhou a procura dos pais pelo diagnóstico precoce. A gente tem aí 2 anos de pandemia, existe um reflexo muito grande de acesso a essas famílias, né, a postos de saúde, as UBSs, e com isso dificultou, né, o diagnóstico. E com o programa, o GAC realiza todos os exames, consultas especializadas para fechamento do diagnóstico precoce. Com mais pacientes para atender, o desafio do GAC só aumenta, mas não falta acolhimento. O Igor continua em tratamento. Ele e a mãe são do interior de Sergipe e se hospedam aqui em um desses quartos, tudo de graça. Quando eu me senti num lugar sem rumo, sem direção, aqui me acolheu, me abraçou, assim de uma tal forma que eu só tenho a agradecer. Agora um alerta sobre o tabagismo. O tabaco é o principal fator de risco para o câncer de pulmão, sendo responsável por 85% dos casos. O câncer de pulmão está entre as neoplasias mais letais do Brasil. Hélio disse que fumou durante 15 anos, mas depois que viu o pai morrer, tomou a decisão de largar o vício. Quando eu levei meu pai para o hospital na época da cirurgia, um oncologista muito bom, renomado aqui no estado, que ele descobriu que o problema do meu pai tinha sido o cigarro. Aí ele olhou para mim e disse: olha, o que está matando seu pai está em seu bolso. Eu, na mesma hora, tirei do meu bolso e nunca mais olhei para o cigarro. Isso está fazendo 35 anos, você já fez. Segundo os médicos, se a pessoa for diagnosticada com câncer de pulmão e se for tratada no Sistema Único de Saúde, como não teve nenhuma novidade de drogas novas lançadas no mercado e adquirido pelo Sistema Único de Saúde, a pessoa vai ter uma sobrevida de aproximadamente 1 ano e meio. E depois, geralmente, vem ao falecimento. Mas se a pessoa tiver acesso ao sistema suplementar de saúde, aí sim, tivemos novidades, drogas novas lançadas no mercado e, segundo os médicos, a pessoa pode ter uma sobrevida de mais de 5 anos. E sim, o cigarro é responsável, segundo os médicos, por 85% dos casos de câncer de pulmão. E um tipo de cigarro está chamando a atenção dos médicos e está se disseminando muito entre os jovens. É o cigarro eletrônico. Se você imaginar, um cigarro tem 1 miligrama de nicotina. Ali naquele vape, em um cigarro dá 15 tragadas, vamos dizer assim. Um vape pode ter 1,5 mil tragadas. Então imagine o quanto de nicotina a gente vai encontrar em uma porção. O pulmão não aguenta, não consegue filtrar isso. Não, e não é só o pulmão. Usar vape na adolescência pode aumentar em 50% a chance daquele adolescente ter asma, aumenta em 42% a chance da pessoa infartar depois dos 40 anos e aumenta em muito a chance do câncer de pulmão após os 50. O quadro Previdência desta semana, vamos conferir. Hoje nós vamos tratar do auxílio acidente. O auxílio acidente é um benefício pago pelo INSS, como o próprio nome diz, para aquelas pessoas que sofreram algum tipo de acidente.
E aqui a gente não pode interpretar o acidente somente como um acidente de trânsito, por exemplo, ou um acidente de trabalho. Aquelas pessoas que, por exemplo, caíram em casa, quebraram a perna, isso é considerado um acidente. Pode ser que elas tenham direito a receber o auxílio acidente. E qual é o requisito, como é que a gente recebe esse benefício do INSS? Primeiro, o auxílio acidente ele é um benefício indenizatório. Ele é pago para aquelas pessoas que continuam tendo capacidade para trabalhar, mas por conta de uma sequela devido ao acidente, essa capacidade ela é reduzida. Caso ele tenha uma incapacidade de forma permanente, ele vai ser aposentado por invalidez ou, se essa incapacidade for temporária, o auxílio doença. O auxílio acidente, como eu disse anteriormente, é para sequelas que não reduzem 100% da capacidade. E sim, somente a pessoa perde um pouco da sua capacidade de trabalho. Para a concessão do auxílio acidente, a lei não prevê o grau, não tem um limite de sequela. Basta somente que sua capacidade de trabalho ela seja reduzida. O auxílio acidente ele é pago a partir da cessação do auxílio doença. O valor do auxílio acidente ele será de 50% do valor que recebia de auxílio doença. Caso a pessoa não tenha requerido o auxílio doença, ele vai fazer um requerimento específico para o auxílio acidente, será tirada a média contributiva como se ela fosse receber um auxílio doença e será pago a ela 50% desse valor. Importante dizer para vocês também que o auxílio acidente ele pode ser cumulativo com outros benefícios, como pensão por morte. O segurado não perde o benefício caso ele fique desempregado, então mesmo desempregado ele continua recebendo. O auxílio acidente ele só termina com a morte do segurado ou com a sua aposentadoria. Existia um período em que o auxílio acidente ele sofreu alterações brutais, que foi durante a vigência da medida provisória 905. Mas que felizmente essa medida provisória ela não virou lei. Então ela só vai regulamentar os acidentes ocorridos entre 12/11/2019 a 19/4/2020. Para os acidentes ocorridos no período da vigência da medida provisória 905, nós vamos tratá-las num outro momento. Por hoje é só, um forte abraço e fiquem com Deus. Você também pode participar deste quadro enviando suas dúvidas sobre Previdência para o e-mail jornalismo.aracaju@cançãonova.com. E o acampamento de oração Terra de Milagres marcou a celebração dos 25 anos do início da TV Canção Nova aqui em Aracaju. 2.000 pessoas se reuniram para celebrar uma importante data para a comunidade Canção Nova e para o povo de Sergipe. O rincão do Meu Senhor na sede da missão em Aracaju ficou pequeno para tanta gente. Estar na Canção Nova sempre é uma bênção de Deus, né? É um momento da gente estar mais próximo dele, né? De entregar as nossas vidas, né? E ouvir a voz dele, o que ele tem para falar para a gente todos os dias. O encontro Terra de Milagres foi marcante, pois celebrou os 25 anos que a Canção Nova adquiriu sua primeira geradora de TV comercial, permitindo que a programação evangelizadora da emissora chegasse em todo o Brasil. Quero agradecer ao Monsenhor Jonas por ele ter tido essa fé de ter comprado essa geradora aqui em Aracaju e, através das pessoas, através de você, ter ajudado a ganhar essa transmissora para Deus. Veio caravanas aqui de Salvador, na Bahia, Maceió, Alagoas, veio de Arapiraca, em Alagoas, e as pessoas aqui do estado de Sergipe, o interior de Sergipe, e aqui também de Aracaju. A casa está cheia, graças a Deus, está sendo uma alegria, está sendo uma paz muito grande, esse acampamento com o Padre Adriano, com o Tiago Tomé, com a Juliana, e nós da Canção Nova aqui de Aracaju. Entre membros da comunidade e voluntários, mais de 100 pessoas trabalharam para que este encontro acontecesse. No meio de nós, ele está presente aqui. No último domingo, a cidade de Malhador reuniu milhares de pessoas para a primeira peregrinação em honra a Santa Dulce dos Pobres.
Milhares de fiéis e devotos participaram de uma peregrinação de 7 quilômetros entre o povoado Candeias, em Moita Bonita, e a Matriz de Malhador. Um percurso que levou pouco mais de 2 horas de caminhada. Malhador é a cidade natal de Cláudia Cristiane Araújo, a mulher que recebeu o milagre atribuído a Santa Dulce e que motivou a beatificação da religiosa. Nos próximos anos, a peregrinação continuará a ser realizada no 4º domingo de agosto. Veja agora como fica a previsão do tempo para este fim de semana. No sábado, o sol aparece entre muitas nuvens e pode chover a qualquer hora. As temperaturas ficam com a mínima de 22 graus e a máxima de 26. No domingo, o tempo também fica instável e pode ocorrer chuvas passageiras ao longo do dia. A mínima fica em 22 e a máxima em 26 graus. A osteoporose é uma doença óssea muito comum e atinge mais de 10 milhões de pessoas só no Brasil. O número de casos dessa doença, segundo a Organização Mundial de Saúde, deve crescer 3 vezes até 2050. Algumas mudanças no estilo de vida podem ajudar na prevenção. Maria Lúcia descobriu a osteoporose depois de quebrar o braço em um acidente doméstico. Aí a médica falou comigo, ó, você não pode pegar peso, você não pode cair, porque se você cair, você fica na cadeira de roda. Com o aumento da população idosa, cresce também o número de fraturas ósseas relacionados à osteoporose e à osteopenia. A Organização Mundial da Saúde estima que o número de casos dessas doenças deve triplicar até 2050, chegando a mais de 6 milhões de diagnósticos no mundo. No Brasil, de acordo com o Ministério da Saúde, 10 milhões de brasileiros são afetados pela doença. E o principal problema da osteoporose é que ela representa risco de fratura. A osteoporose não dá dor, a osteoporose não avisa o que está acontecendo. E a osteoporose, quando acontece grave, o paciente já quebra e já vai para a cirurgia. Este ortopedista explica que o aumento dos casos está associado ao estilo de vida da população. Para prevenir a doença, é preciso ter uma alimentação balanceada e manter uma vida ativa. O idoso ele tem que ter atividade física, porque o que protege os ossos é a massa muscular. Então, tem muitos especialistas hoje falando, na verdade, não só de osteoporose, mas de uma osteosarcopenia, ou seja, uma deficiência de osso e de músculo, que vai fazer com que esse paciente esteja mais exposto ao risco de fratura. Estilo de vida que Cláudia precisou mudar depois que recebeu o diagnóstico da doença ainda jovem, antes dos 50 anos. Melhorar a minha alimentação, espinafre, brócolis, queijo, né, iogurte, coisas que é fundamental do cálcio. Por fortalecer meus ossos é o pilates, né? O que eu faço é o pilates, assim, né? Para musculatura mesmo, né? Como anda o cuidado com sua audição? Uma pesquisa publicada pela revista da Associação Médica Americana apontou que 740 milhões de pessoas sofrem com zumbido no ouvido. Abaixou o preço agora, gente! A potência do megafone é o que chama a atenção do cliente. Tá graúdo, tá de qualidade. O barulhão do trânsito também causa incômodo. Além do barulho externo, alguns profissionais também precisam ficar atento com o excesso de ruído. Acho tranquilo, porque não é direto, né? Tem a pausa de uma cliente para outra. Hoje em dia tem os mais potentes, eu prefiro esses. Gosto mais, até pelo peso. Tem um pequenininho, que eu acho que não adapta a mim, até pelo tamanho da mão. Bia, que é dona do salão, tem zumbido, mas foi em razão de uma queda na infância. Só de um lado só do ouvido, né? Não é os dois não, né? No lado direito. Lado direito. E aí depender também do que eu como, né? Que eles falam que isso pode... o volume, né? Pode aumentar, né? O barulho. O nível de ruído é classificado em decibéis. E não é difícil ter uma noção do barulho a que estamos expostos. Ferramentas como aplicativos ajudam a monitorar a poluição sonora. Até 80 decibéis não há risco para a saúde auditiva.
Acima disso, nossos ouvidos estão em perigo. 740 milhões de pessoas sofrem com zumbido no mundo. 120 milhões são acometidos de forma mais severa, principalmente com o avanço da idade. No Brasil, o problema atinge mais de 30 milhões. O zumbido é um sintoma de um possível problema que pode acarretar em perda auditiva. Em primeiro lugar, evitar o uso excessivo de fone de ouvido, né? Então, isso seria interessante que quanto menos, melhor, e em baixos volumes, né? Então, essa exposição aos fones de ouvidos e aos barulhos do dia a dia podem provocar. Os alimentos considerados ototóxicos, então as cafeínas, nicotinas, o álcool em excesso, os doces, né, o refrigerante, chá preto, mate verde, até mesmo o chocolate, que todo mundo gosta de dar uma beliscadinha no dia a dia, pode gerar um pouquinho desse zumbido. A partir de outubro, as embalagens dos alimentos terão que apresentar informações mais claras para o consumidor. Saiba mais sobre essa mudança. Elas estão lá, em todos os alimentos que você compra. As tabelas nutricionais dizem muito sobre o produto que você anda consumindo, mas pouca gente tem o costume de ler rótulos de produtos. Agora, com uma atualização da Anvisa, essa realidade deve mudar. E a partir do dia 9 de outubro deste ano, novas regras passarão a valer para essas tabelas nutricionais dos alimentos que a gente já conhece. A ideia é trazer mais clareza ao consumidor, principalmente sobre informações como a quantidade de açúcar, gordura e sódio nos alimentos. As mudanças começam na formatação da tabela, que será padronizada e deverá conter itens como açúcar total e adicionado. Outra novidade é a rotulagem nutricional frontal, um símbolo que deve mostrar o conteúdo alto de nutrientes que têm relevância para a saúde, como o sódio. Então, o intuito é que alimentos que possuam alto teor de açúcar adicionado, gorduras saturadas e sódio, eles venham com esse alerta. É algo que o consumidor naturalmente vai começar a perceber quando ele for consumir algum produto e com certeza vai influenciar na decisão de compra deles. Os prazos para a mudança podem variar. Para produtos lançados a partir de 9 de outubro deste ano, a adequação já deve existir. Para alimentos em geral, o prazo é de 9 de outubro de 2023. Para alimentos como os produzidos por agricultores familiares e microempreendedores, além de produtos de forma artesanal, o prazo é de 9 de outubro de 2024. Bebidas não alcoólicas em embalagens retornáveis, 9 de outubro de 2025. Para auxiliar as empresas, a indústria brasileira de alimentos e bebidas oferece treinamento e também criou uma plataforma para o consumidor. E para o público em geral, a gente criou uma plataforma que é o Olho na Lupa, que visa trazer informações claras, informações fáceis de serem compreendidas para toda a população de modo geral. Mas são as mesmas informações que estão na resolução da Anvisa. O Papa Francisco iniciou nesta semana um novo ciclo de catequeses. Depois de refletir sobre os idosos, desta vez o tema é o discernimento. Papa Francisco afirmou que está preocupado com o aumento da violência em Bagdá nos últimos dias e disse: Domandiamo Dio nella preghiera di donare pace alla popolazione iraquena. Peçamos a Deus em oração que dê a paz ao povo iraquiano. Francisco recordou sua visita à região no ano passado e que sentiu grande desejo de normalidade e convivência pacífica entre as diferentes comunidades religiosas que a compõem. O diálogo e a fraternidade, afirmou ele, são a maneira de enfrentar as dificuldades atuais e alcançar este objetivo. Em sua catequese semanal, o Papa deu início a uma série formativa sobre o discernimento. Ele explicou que o discernimento exige esforço e que não encontramos na Bíblia a vida que devemos viver já embalada. Deus nos convida a avaliar e a escolher. Para o Papa, o discernimento é um ato importante que diz respeito a todos, porque as escolhas são uma parte essencial da vida. Vivemos frequentemente esta experiência, escolher algo que nos parecia bom e, no entanto, não o era.
ou saber qual era o nosso verdadeiro bem e deixar de o escolher. O discernimento, concluiu ele, é árduo, mas indispensável para a vida. Requer autoconhecimento para saber o que é bom aqui e agora. Exige, sobretudo, uma relação filial com Deus. Deus é Pai e não nos deixa sozinhos. Está sempre disposto a nos aconselhar, encorajar e nos acolher. O nosso boletim de notícias termina aqui. Acompanhe mais informações sobre a Canção Nova em Aracaju pelo nosso Instagram, @CançãoNovaAracaju. Até a próxima semana. TV Canção Nova, sempre perto de você.